Bom dia a todos, graças a Deus, irmão Zezinho. Como é que você está? Tudo bem? Eu que nesta manhã eu gostaria de convidar você. Eu tenho um canal no YouTube que chama Verdade que Não Quer Calar. Lá eu posto vídeo sobre vários assuntos. Se inscreva lá no canal lá, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, né? É um canal novo. Comecei agora, eu tinha um, mas fechei, né? E agora estou disposto a fazer um canal falando de Jesus, da palavra de Deus. Se você gostar, se você quiser ouvir, né, sobre alguns assuntos. Então, se inscreva lá no meu canal lá, dá uma ajudinha, beleza? Um joinha, para que o YouTube saiba que esse canal serve para alguma coisa. Tá certo? Você é evangélico, gosta da palavra de Deus. Mas eu, nesta manhã, eu estava meditando e vendo algumas pessoas falando, né, sobre as igrejas. Aí posta igreja de vários tipos, pastor de vários tipos, né? E eu nessa manhã, eu gostaria de falar com você a respeito do evangelho que se prega hoje, né? Aí o camarada forma uma igreja ou uma garagem, um salão e começa a pregar a palavra de Deus. Isso está acontecendo muito de muitos pastores que estão saindo de igrejas, né? Estão abrindo templos, trabalhos, né? Mas por que está acontecendo isso? No meu ponto de vista, eu sei que eu não sou o dono da verdade. No meu ponto de vista, o que está acontecendo hoje é porque muitas igrejas que se diz evangélica, né? Porque de evangélica só tem o nome, né? Igreja onde reúne pessoas, e evangelho é onde se prega o evangelho. Mas que evangelho que se prega hoje nas igrejas? Será que se prega o evangelho de Cristo? Porque na verdade o homem ele tem uma sede de Deus dentro dele, né? Então, essa sede não é a sede da carne, é a sede da alma. Então, muitas igrejas hoje, muitas que se diz igreja, que se diz evangélica, elas esqueceram completamente do que é o evangelho, né? Do que é o evangelho. E se esquece do próprio Jesus Cristo, né? Dificilmente hoje você vai ver uma pregação no Facebook ou na internet, até mesmo nas igrejas, que as pessoas estão pregando os ensinamentos de Jesus, né? Eu costumo dizer que se fala mais as pessoas na igreja conhecem mais sobre a história de José, né? José do Egito, né? Conhece mais sobre Elias, conhece mais sobre Eliseu, Daniel, misericórdia, é o que mais se prega, né? Sobre a viúva de Sarepta, né? Sobre Davi. Mas aí as pessoas dizem, mas irmão Zezinho, mas isso também não é evangelho? Isso também não é a palavra de Deus? Mas, porém, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, isso é história, né? História. A Bíblia ela é cheia de história, principalmente do povo de Israel. Agora, nos 4 evangelhos de Cristo, né? Aí sim é aonde Jesus ele ensina, né? Sobre várias coisas. Jesus ensina sobre a humildade, sobre a obediência, sobre depender inteiramente de Deus, sobre buscar a Deus, né? Jesus ensina sobre a humildade, né? Como
respeitar o seu próximo, como amar o próximo, né? Jesus, ele dá muitos exemplos dele mesmo, né? Da humildade, mostrando para nós o que ele foi e o que ele é, entendeu? Então, isso é que antigamente fazia as pessoas obedecer o evangelho. Era mostrar o que Jesus é, que o evangelho é dele, é ele, é Cristo. Cristo é o exemplo principal. Mas o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão esqueceram do evangelho. Estão com a Bíblia, mas esqueceram de ensinar o evangelho, de ensinar a palavra, né? Por exemplo, hoje as pessoas, até mesmo os evangélicos, têm uma grande dificuldade de ser humilde. Hoje as pessoas, os próprios evangélicos, eles têm uma grande dificuldade de ter uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus. E Jesus, ele mostra para nós isso aí, ele mostra para nós, entendeu? Esses pormenores, né? Jesus, ele no capítulo 13 de São João, quando da ocasião da ceia, Jesus, ele se desvencilha da sua roupa e amarra uma toalha e vai lavar os pés do discípulo. E os discípulos ficou sem entender, né? O próprio Pedro falou: jamais, Senhor, eu vou permitir que o Senhor lave os meus pés. Eu que tenho que lavar os seus pés. Aí Jesus disse: olha, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Entendeu? O que Jesus estava demonstrando com essa atitude? Estava mostrando que ele, sendo o maior, sendo Deus, ele era humilde, ele mostrando para nós a humildade. Entendeu? Várias passagens da Bíblia. Então, amor, Jesus falou assim, ó, se você, capítulo 14 de São João, se vocês não amar uns aos outros, o sinal que vocês serão meus discípulos é se você amar uns aos outros. Vocês têm que amar. Aí eu pergunto, a igreja que você frequenta tem isso? As pessoas amam ou as pessoas vivem somente de interesse? Por quê? Porque hoje se é pregado um evangelho do interesse. As pessoas só vai na igreja por causa de interesse. Você entendeu? Um vai para a igreja por interesse de pregar, outro vai por interesse de cantar, outro vão por interesse de casar, outro vão... Você entendeu? As pessoas não estão ali para aprender o evangelho. E quando vão para a igreja também, as pessoas não pregam, não ensinam, as pessoas têm dificuldade de ensinar. E não sou eu, e Jesus mandou fazer isso. Aqui, ó, nas últimas palavras de Jesus, no capítulo 28 de Mateus, foi isso que Jesus mandou fazer. Entendeu? Olha bem, observa bem o que Jesus disse. Capítulo 28 e 19, últimas palavras declaradas por Mateus, diz assim, ó: portanto, ide, fazei discípulo. O que é fazer discípulo? É ensinar, né? Fazer discípulo de todas as nações, né? Brasileiro, japonês, chinês, todas essas, né? Do mundo inteiro, de todas as nações, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Batizando, o batismo, muito importante, né? O sepultamento do homem velho, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Entendeu? E o que Jesus mandou ensinar? Será que é sobre a vida de José? Será que é sobre a vida de Daniel? Não, Jesus falou assim: todas as coisas que eu fiz, eu quero que você ensine aos homens a ser humilde, a ter fé, a ser dependente de Deus, a não pagar o mal, o mal com o mal, entendeu? Jesus disse assim, você ouviu quando alguém perguntou sobre vingança,
Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? Dente por dente e olho por olho. Mas eu vos digo que se alguém se levantar contra o seu irmão, com cólera, com essas coisas assim, será réu de juízo. Entendeu? E Jesus está falando que se alguém se levantar com ódio mortal contra o seu irmão, será réu de juízo. Juízo de quem? De Deus. E hoje o que mais se vê hoje é pessoas com raiva dentro das igrejas, com raiva das pessoas, pessoas briguentas. E isso eu falo porque eu vejo, né? Mas isso foi que Jesus ensinou? Hã? Não foi. É por isso, é porque hoje as igrejas ditas evangélicas não ensinam o que Jesus ensinou, né? Ensina mais que você tem que orar para Deus derramar azeite na sua casa, isso falando de dinheiro, né? Que Deus tem que fazer as coisas para você, que Deus é obrigado a fazer as coisas para você. Você entendeu? Agora não ensina que as pessoas têm que ser humildes, que as pessoas têm que amar o seu semelhante, o seu próximo. Você entendeu? A prova é que você vê aí pessoas dentro das igrejas, igual Paulo falou. Paulo falou para os irmãos que estavam em Corinto: vocês vão julgar o anjo e vocês ficam brigando entre si, um irmão levando o outro para a justiça. Né? O capítulo 11 de 1 Coríntios, quando os irmãos se reuniam para a Santa Ceia, o problema ali não era pecado de outra coisa, não. Ali era problema que os irmãos estavam se desfazendo um dos outros. Esse era o problema ali. Entendeu? As pessoas estavam vivendo individualmente. E no Evangelho está escrito, Jesus deixou muito bem isso. Então esse Evangelho que está sameando hoje é o que as igrejas estão colhendo. Não há de se admirar que você planta, por exemplo, um pé de maçã e vai nascer um pé de cana. Você planta um pé de café, vai nascer um pé de limão. Se hoje as igrejas elas estão pregando isso, elas vão colher o quê? Discórdia, desobediência. Por quê? Porque as pessoas não têm a preocupação hoje de pegar, por exemplo, capítulo 6 de Mateus e ensinar sobre as bem-aventuranças. Entendeu? Por que hoje as pessoas não oram? Porque também não se ensina que as pessoas têm que orar, têm que buscar a Deus. Aí fica pregando que você não precisa de... somente pelo fato de você levantar de manhã e deitar à noite, você vai receber as bênçãos de Deus. Então, as pessoas não estão fazendo nada. Por quê? Porque estão semeando outra semente que não é o Evangelho. E por isso que as igrejas hoje elas estão colhendo isso daí. Porque hoje há muitos que se dizem evangélicos, não tem nada de evangélico. Vai na igreja para dançar, vai na igreja, canta hino, que as pessoas nem sabem de onde veio. Canta hino que nem é hino evangélico, que nem é hino tirado dos ensinamentos da Bíblia. Aí quer colher o quê? Né? Se nós plantarmos algo bom, nós vamos colher. Agora, a igreja hoje ela está colhendo discórdia. Por quê? Porque as pessoas têm preguiça de ensinar o que Jesus falou aqui, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Entendeu? Olha o versículo 20. As coisas que eu vos tenho mandado. O que Pedro, Paulo, que João, que Tiago ensinavam? Falava de Jesus. Você não vê Paulo, Pedro ensinando outra coisa a não ser Jesus. Era por isso que as igrejas, elas cresciam. Por quê? Porque é Jesus. O cerne é Jesus. Tudo é Cristo, tudo é Ele. Agora, se eu semear a palavra dele, eu vou colher aqueles cristãos verdadeiramente de Cristo. Agora, se eu plantar outras coisas, plantando coisa da lei, história de povo de Israel,
entendeu? É jejum de José, é não sei o que de Daniel. Então, na verdade é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo com a igreja hoje. A igreja, ela não está ensinando o que Jesus mandou. Jesus mandou, vai ensinar tudo o que eu falei, o que eu mandei. Sermão da montanha, entendeu? Quantas vezes Jesus não sentava com os discípulos e não ensinava, né? Como aqueles discípulos que queriam sentar nos primeiros lugares no céu, Jesus falou assim para eles, que no mundo as pessoas querem mesmo os primeiros lugares, mas quem quiser ser o maior no reino de Deus tem que ser o menor. Isso é humildade, gente. É isso que a igreja perdeu. A igreja perdeu de ensinar o evangelho. Hoje as igrejas que se dizem evangélicas, elas ensinam outras coisas. Elas estão perdendo tempo com muitas coisas. Pode ver, entra no YouTube aí se eu estou falando alguma coisa errada. Vê as mensagens. Dificilmente você vê um pregador que ensina as coisas de Cristo. A maioria é falar da história do povo de Israel. Mas aí, irmão, não é Bíblia? É Bíblia. Mas, porém, o que a igreja precisa é dos ensinamentos de Cristo. É aprender com Jesus. Jesus disse, aprendei de mim, que sou humilde que sou manso e humilde de coração. Aprender é de Jesus. Não é de José, não é de Daniel. Não é do povo de Israel. É de Jesus. Tá bom? Então fica aí com essa palavra aí. Vê aí na sua Bíblia, não sou eu que estou dizendo. É Jesus que está mandando. É Ele que está dizendo. Ele está dizendo para ensinar as coisas que Ele deixou. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe você, a sua família. Fique com Deus. Tá bom?